E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então. Bom, antes de tudo, eu quero que saibam que essa parte é uma parte um pouco conceituada. A gente vai enriquecer ainda mais do que a gente sabe de gerador, tá? Bom, primeira parte importante é saber o que é o gerador. O gerador é o elemento que fornece energia para o circuito. Então, nós sempre trabalhamos nas aulas até hoje com uma ideia de gerador ideal, tá? Mas o gerador ideal, na verdade, ele não existe, tá? O gerador ideal seria quando a resistência interna é nula. Esse gerador, ele é um gerador que a gente supõe. Na realidade, nós temos o quê? Um gerador real. Ele tem uma resistência interna. E essa resistência interna, ela não é nula. Olha só, antes da gente começar a aula de fato, eu queria também passar alguns termos para vocês, como se fosse um vocabulário, tá? Esse E mais encurvado significa força eletromotriz, ok? Tudo junto. Essa força eletromotriz a gente mede em volts. No final vocês vão entender o porquê de eu estar falando disso daí, certo? Quando eu falar de ICC, uma corrente, tá? Porque é representado pela letra I. E esse CC vem de curto-circuito. Corrente, gente, sempre é medido em amperes. Vou colocar aqui o A, certo? Dessa vez, o R'inho vai ser uma resistência, mas eu vou estar chamando ele de outro nome. É uma resistência interna. Toda resistência interna é medida em ohms. E o meu U eu vou chamar de diferença de potencial, ok? Vocês vão ver, nossa, depois que a gente souber esses termos aqui, tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Uma diferença de potencial. Diferença de potencial tem a mesma unidade de força eletromotriz, ou seja, é em volts, certo? Existem alguns termos que a gente pode usar como uma abreviação, por exemplo, força eletromotriz, muita gente chama de FEM, ok? Força contra eletromotriz, que não é o nosso caso hoje, seria um FCEM, entendeu? Mas vamos ficar com esses termos aí. Bom, dito isso, a gente precisa saber o que é um gerador, tá? E o melhor exemplo que eu encontrei foi essa pilha aqui, tá? Ela é um gerador real, ok? O que acontece no caso do gerador real? Acontece que além de eu ter um gerador, lembra que a gente representava isso desse jeito assim? Nós temos uma resistência interna. A resistência interna, ela não é grande, tá? Ela é pequena. Então, por isso que eu represento ela como esse R'inho. E ao invés de falar que isso aqui é um U, eu vou falar que é a parte que trabalha dentro da bateria. É ela que manda energia. Então, aqui existe uma força eletromotriz, certo? Então, ó, esse gerador aqui, na verdade, seria esse conjunto aqui.
se eu fosse desenhar essa pilha aí, ó, de um jeito meio que panorâmico, eu teria a pilha mais ou menos aqui, ó, certo? Esse seria o polo positivo e esse seria o polo negativo. Então vocês podem ver que está passando o fio por aqui. Bom, como fica a nossa expressão então? Quando eu falo de U, eu estou medindo a tensão daqui até aqui. Então eu vou colocar ali o meu voltímetro, vou medir a tensão. Então aqui é U, ok? Aqui não, aqui é E. A expressão do gerador, então, ela fica sendo igual a parte que é positiva menos a parte que é dissipada, que é a resistência vezes a corrente. Essa corrente I é quando ela estiver em um circuito, então vai estar passando uma corrente e essa corrente vai provocar o quê? Uma tensão aqui, uma tensão de dissipação, certo? Agora, bom, legal, essa é a nossa fórmula. Eu quero que vocês usem ela especificamente quando forem trabalhar com geradores não ideais, ok? Essa fórmula aqui é para um caso à parte, que precisa ser trabalhado, está no material. Mas agora vamos voltar um pouco na questão dos nossos geradores ideais. O que seria um gerador ideal? Um gerador ideal, ele tem resistência interna nula. Então eu não desenho aquele resistor ali, certo? É como se a minha pilha fosse só isso aqui, ok? Bom, existem formas de associar esses geradores. E eu vou explicar essa associação usando geradores ideais, ok? Então lembra que a gente falava dos resistores? Então a gente tem três tipos de associação. Associação em série, associação em paralelo e associação mista. E eu vou explicar para vocês como é que cada uma delas funciona, tá? Vocês vão ver que é um pouco parecido com o resistor, mas na parte paralela não é nem um pouco parecido. Mas é muito simples. Olha lá, associação em série. O que seria uma associação em série?